Olá, meu nome é Diego, sou aluno da pós-graduação da Rui Barbosa em Sistemas Distribuídos e Componentes Web. Estou aqui para apresentar o trabalho da matéria de componentes de software e aplicações web em modelo de 2 e 3 camadas. Fiz uma aplicação, na verdade uma agenda de contatos, utilizando o banco de dados XML. A aplicação foi desenvolvida em .NET na versão 3.5, Windows Forms, certo? E no caso o modelo do XML utilizado foi esse daqui, onde ele apresenta como se fosse a tabela de contatos e cada nó de contato seria um registro da tabela, contendo os campos de código, que é a chave primária, nome, data de nascimento, endereço, cidade, CEP, e-mail e telefone. Então, basicamente, essa seria a estrutura do XML gerado pelo sistema. Utilizei como ferramenta de desenvolvimento o Visual Studio 2010, como já havia falado anteriormente, utilizando a versão .NET 3.5 para Windows Forms. Deixa ele abrir aqui para a gente começar. A Solution ela foi dividida em 3 projetos. No caso, o primeiro projeto, a Agenda Telefônica Data Access Object, seria a que trabalha diretamente com acesso a dados, no caso diretamente com o acesso ao banco de dados, que no caso seria o XML gerado. A Business Object ficaria a cargo das regras de negócio, e a agenda telefônica seria a View. Certo? Então a gente pode observar que essa primeira classe, que é a Database Connection, ela possui uma string, que na verdade é o path onde está o arquivo XML, o xdocument, que seria o próprio banco de dados, certo? Aqui é apenas uma propriedade para acessar o banco de dados, para que não acesse o arquivo diretamente, no caso o field diretamente. Pronto. Esse primeiro método aqui, ele funciona para startar o banco. Caso ele não exista, ele vai gerar algumas exceções, que é onde vai ser criado esse banco. Se por acaso não existir a pasta onde está o banco de dados, que é a pasta data, ele cria essa pasta e automaticamente ele chama o método createDatabase, que ele utiliza para criar o arquivo XML. E no momento que ele cria o arquivo XML, ele cria o primeiro nó, que é o nó de contatos, que no caso, como eu havia dito anteriormente, seria a tabela. E ele automaticamente já salva esse arquivo em um arquivo físico realmente. Esse método SaveDatabase, ele é utilizado para toda vez que eu fizer uma inserção, um update, um delete, ele seja chamado para que o método que foi chamado, ele automaticamente salve realmente o arquivo, o XML. Esse getNext código, ele vai pegar o último código gerado, somar mais um e retornar, que no caso é como se fosse uma chave primária gerada automaticamente. Aqui a gente pode ver o data, o contato DAO, que no caso seria uma visão daquilo que a gente tem no XML. Seria o objeto referente ao contato, que no caso a gente tem aqui o código, o nome, data de nascimento, o endereço, a cidade, o CEP, o e-mail, o telefone. E as propriedades referentes a esse objeto, para poder acessar sem ter que acessar o field diretamente, certo? No caso de código aqui, a gente acessa através da propriedade, mas essa propriedade é read-only, ou seja, você não pode setar automaticamente o código. Esse código ele é gerado em um desses métodos construtores aqui. Então toda vez que eu chamo um contato DAO, ele automaticamente vai na classe do banco de dados, de conexão com o banco, e gera esse código automaticamente, sem precisar que ele seja setado. Já na camada de objeto, a gente tem alguns métodos aqui. O objeto de consulta,
alguns métodos, desculpe. Um método de consulta, um método que retorna um contato, um método que insere, um método que altera e um método que exclui um contato, certo? Então vamos começar primeiramente pelo método que insere, que é mais básico. O método de insert, ele apenas pega um contato down e insere automaticamente no banco de dados, certo? Então aqui no método construtor do contato business object, o que é que eu faço? Eu pego o banco de dados e seto ele o elemento apenas contatos. O que é que faz? Esse xelement, no caso, seria isso aqui, esse nó. Então, toda vez que eu quiser, ele vai pegar e vai inserir. Então, o que é que eu faço? Eu insiro um contato, passando quais são os elementos que tem dentro dele. Então, no caso, eu insiro o elemento contato, e dentro do elemento contato eu tenho o elemento código, nome, data de nascimento, endereço, cidade, CEP, e-mail e telefone. Então isso daqui é algo bem básico, e depois disso eu apenas faço um save database, que nesse caso esse save database, como eu já havia falado, ele apenas salva o arquivo realmente no disco e retorno o código apenas a nível de pouco interesse mesmo nesse caso. Pronto. No método update eu utilizo o método getContato. Eu pego o contato DAO, passo como parâmetro também, pego o field dele lá, o código, e chamo o método getContato. Esse getContato ele vai fazer uma consulta utilizando o linker, que também já é inerente do .NET 3.5, através do código. Então eu passo esse código, ele vai me retornar apenas os contatos que tiverem esse código. Então ele me retorna um xelement, que no caso é a classe que trabalha com XML no .NET, e eu vou setando os valores dele aqui. Então contato.element nome, que no caso é essa daqui, essa tag, vai ser igual ao contato down.nome. E assim eu vou passando, e depois novamente eu faço um save database, que ele vai salvar o arquivo em disco. No caso do delete, eu também chamo o método getContato, passando o código, e faço apenas contato.remove, que nesse caso ele vai remover esse elemento do XML, e depois eu dou um save database para que ele salve automaticamente o banco de dados em disco. Já aqui no caso da nossa view, eu tenho a classe main, que é apenas um formulário Windows Forms com alguns botões, um text field para consulta. Os métodos dos botões são bem básicos, eles chamam o formulário cadastro de contatos que eu vou mostrar, certo? Alguns executam alguns métodos para verificar se a linha foi selecionada no grid ou não. Mas o mais importante desse formulário é isso aqui, o load consulta. Que na verdade ele faz o que? Ele vai no contato business object, que é nosso contatos BO, certo? E chama o método de consulta, passando o que está preenchido nessa text box aqui, certo? Se por acaso a text box estiver vazia, ele não vai consultar pelo nome, ele vai trazer todos os registros. Então nesse método consulta do nosso contato business objects, a gente tem algumas particularidades aqui. Ele também utiliza linker, que é como se fosse um select através de objetos, né, como eu já havia falado, onde ele pega os elementos no contatos, que no caso é nossa tabela, certo? Ele vai verificar nas linhas, nos registros, vai retornar todas as linhas e vai verificar se o nome foi passado aqui, que no caso é esse string null ou empty. Se não foi passado um nome em branco, ele vai dar um query pelo nome, certo? Se conter essa palavra, então seria mais ou menos um like no SQL, certo? Na nossa
na nossa tela de cadastro de contatos, que também é bem simples, a gente tem dois métodos construtores, um que não passa nada e outro que passa o código. No caso, no que não passa nada, significa que está inserindo um novo objeto. No caso, inserindo um novo contato. Então eu verifico aqui, ó, isEdit for nulo, no clique do salvar, do botão salvar, que é esse botão aqui. Se o isEdit for false, ele vai inserir um novo registro. Se não, ele vai apenas alterar o registro. Vai utilizar um contato DAO. Vai usar o contato DAO para encher as propriedades e apenas pedir um update ao invés de um insert, né? Aqui torna-se bem simples dessa maneira. Então, no caso, se eu passar o código, ele sabe que automaticamente está editando. Se não passar, que no caso é esse primeiro método construtor, ele vai saber que automaticamente é o insert, né? Pronto. O projeto, na verdade, ele foi bem simples, porque a ideia era demonstrar o funcionamento em um banco de dados XML utilizando o .NET, e o código-fonte pode ser acessado nesse endereço que aparece aí embaixo na tela. Ele foi publicado no Google Source Code com o objetivo de realmente ficar disponível para que qualquer um acesse. Então, muito obrigado e bom trabalho.